Você sabe qual é a relação entre a crise econômica do governo e a capacidade do Brasil de ganhar medalhas nas Olimpíadas? O primeiro passo é saber o tamanho do esporte olímpico no Brasil. Nós temos 28 confederações olímpicas que juntas faturaram 900 milhões de reais em 2015. A CBF, a Confederação de Futebol, faturou 520 milhões de reais, ou 57% do total. A CBV, a Confederação de Vôlei, ficou com 107 milhões de reais, ou 12% do total. Os outros 31% se dividem entre todas as outras confederações olímpicas, o que dá uma ideia da concentração de recursos no futebol e depois do vôlei. Depois a gente tem que entender como é que o dinheiro circula dentro do esporte olímpico. Para isso, a gente vai tirar o futebol da conta para não distorcer a realidade, tá bom? Todas as confederações olímpicas somadas, sem o futebol, têm um faturamento de cerca de 390 milhões de reais. Desse dinheiro, a metade, 50%, vem de patrocínios. 19% vem de convênios com o Ministério do Esporte. 18% vem de repasses do Comitê Olímpico Brasileiro, o COB, que tira esse dinheiro de loterias federais por meio da Lei Agnello Piva. 3% são acordos de televisão e 10% são outros, receitas pequenininhas como anuidades, licenças, taxas que as confederações conseguem com seus filiados. Esses percentuais deixam claro que quem financia o esporte olímpico no Brasil é você. O dinheiro do Ministério do Esporte vem direto da União, do governo federal. As loterias são públicas. E mesmo entre os patrocínios, a maior parte das empresas é estatal. Os grandes patrocinadores hoje do esporte brasileiro são a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, a Petrobras, a Eletrobras, o BNDES e a Infraero, todas empresas públicas. Nem todas as confederações revelam os valores exatos de cada patrocinador, mas vamos usar, por exemplo, o caso da CBAT, a Confederação de Atletismo. Lá, 21 milhões vem da Caixa Econômica Federal e 600 mil reais vem da Nike. Ela não tem nenhum outro patrocinador. As estatais foram colocadas para patrocinar o esporte olímpico pela presidente afastada Dilma Rousseff. Em 2012, o governo federal lançou essa iniciativa para tentar ficar entre os 10 primeiros colocados no quadro de medalhas das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Já era tarde demais, em 2012 já não dava mais tempo de formar os atletas. De qualquer maneira, é esse o dinheiro que sustenta hoje as confederações olímpicas no Brasil. As confederações têm entre as suas responsabilidades investir na organização dos campeonatos nacionais, em infraestrutura, como centro de treinamento, e em bolsas para os melhores atletas, para que eles vivam só de esporte. Quando uma confederação tem menos dinheiro na mão dela, ela tem menos dinheiro para investir. Uma consequência para as confederações mais pobres é que, como elas têm muito pouco dinheiro, cerca de 3 ou 5 milhões de reais por ano, e muitas responsabilidades, ela não consegue investir em profissionais. Sem profissionais capacitados, ela não consegue aumentar suas receitas. Sem aumentar suas receitas, ela não contrata bons profissionais. É um ciclo vicioso. Em geral, as confederações tentam conseguir dinheiro a partir de resultado. Elas querem convencer as empresas de que os seus atletas podem ser campeões mundiais ou conseguir medalhas nas Olimpíadas. Só que sem dinheiro, ela não consegue investir na formação desse atleta. Ele não ganha medalha e não dá o resultado. Sem resultado, ela não consegue o patrocinador. Este é mais um ciclo vicioso do esporte olímpico no Brasil. Esses são problemas que a CBF não tem. Com o faturamento dela, ela consegue contratar os melhores profissionais disponíveis no mercado. A seleção brasileira, graças à popularidade internacional que conquistou nas últimas décadas, mesmo quando passa vexame, não faz com que a receita com patrocínios diminua bruscamente. Se as empresas estatais decidirem não colocar mais nenhum centavo no esporte, a CBF sai ilesa. Nenhum dos patrocinadores dela tem origem pública. Aí reside o maior risco para o esporte olímpico no país. Uma das grandes razões para a crise econômica hoje é que o governo gasta mais do que arrecada. Arrecadar mais significa cobrar mais impostos da população, o que seria muito impopular. Então o que o governo faz? Ele corta gastos. O esporte é algo secundário dentro das contas do governo. Assim que a Olimpíada do Rio de Janeiro acabar, as empresas estatais não terão mais um incentivo político para fazer todos os patrocínios aos esportes olímpicos. Como as confederações são muito dependentes do dinheiro delas, é aí que o esporte pode entrar em colapso.